Pessoal, vamos então dar sequência à nossa disciplina de farmácia hospitalar, falando do último setor, antes de nós estudarmos o papel do farmacêutico clínico, que nós vamos estudar no segundo bimestre. Para fechar as estruturas, eu já falei com vocês sobre estoques, falamos do papel do farmacêutico na compra, no armazenamento e na guarda do medicamento. Falamos da farmácia central, da farmácia satélite, da farmácia ambulatorial, que são pontos de dispensação de medicamentos. Ambulatorial e central, sob controle total do farmacêutico, satélite nem sempre. Essa aqui atendendo às clínicas, ao paciente internado. Essa aqui atendendo ao paciente que faz uso doméstico do medicamento, dentro do hospital só para pegar. O farmacêutico clínico e o administrativo, nós vamos falar sobre esse profissional no segundo bimestre. Falamos de manipulação, né? Mostramos como falamos de fórmulas magistrais e oficinais, mostrei o formulário nacional da farmacopeia para vocês, mostrei a manipulação de oncológicos, né? Vocês devem se lembrar aí do paclitaxel, como é melindroso, como é detalhista, trabalhar com esses fármacos. E também falei da manipulação de nutracêuticos, né, na verdade, de soluções parenterais e enterais e orais. A gente fez uma discussão bacana de quando é que o paciente recebe a nutrição oral, quem é o paciente que recebe a enteral e quem é que recebe a parenteral. E vimos que elas podem, inclusive, serem combinadas, né? Faltou, sim, o Centro de Informação de Medicamentos, Centro de Informação sobre Medicamentos. É uma estrutura que precisa ter pelo menos um farmacêutico, mas o SIM no qual eu estagiei anos atrás, quando estava terminando meu curso, ele era composto por 3 farmacêuticas. E o papel do SIM é esse, é responder a questões envolvendo medicamentos. Questões de média e de alta complexidade, porque questões mais simples, a própria bula responde, uma pesquisa rápida no Google já responde. Agora, uma questão mais complexa e mais importante, ela é encaminhada para esse centro de informações de medicamentos. Quem que é esse SIM, né? Aqui. O Centro de Informação sobre Medicamentos, ou SIM, ele é uma unidade operacional que vai proporcionar informação técnico-científica sobre medicamentos de forma objetiva e oportuna mediante solicitação. O que eu quero dizer aqui? O médico, o dentista está fazendo uma anestesia e ele está reparando, ele está comparando diferentes anestésicos ali na prática, e ele está percebendo que determinado anestésico local parece ser mais efetivo que o outro. E ele não sabe se a literatura confirma essa percepção dele, essa percepção prática dele. Ele pode mandar essa dúvida ao Centro de Informação de Medicamentos do hospital. Bupivacaína ou tetracaína? Quais as vantagens de uma e quais as vantagens de outra? Por que usar bupivacaína? Por que usar tetracaína? Qual a diferença que existe entre esses medicamentos? Ele pode, por exemplo, ser um dentista recém-formado, não se lembra muito da farmacologia lá, acabou de passar o concurso, entrou no hospital, e ele chega, o hospital tem 3 anestésicos: lidocaína, tetracaína, bupivacaína. Ele não sabe qual usar. Ele não sabe qual a diferença entre eles. Ele não sabe os prós e contras, quando ele precisa de uma anestesia mais curta, quando ele precisa de uma anestesia de duração mais longa. Ele não sabe se existem essas diferenças entre esses 3 anestésicos. Ele pode mandar esse questionamento ao SIM, e aí o SIM vai elaborar uma informação, claro, né, uma informação baseada em informação técnico-científica, claro, em evidência clínica, e vai responder a essa dúvida dele. As dúvidas que o SIM recebe, elas podem vir da farmácia, podem vir da enfermagem, da medicina, da odontologia,
pode vir até mesmo da própria farmácia. Um farmacêutico clínico, diante de um dilema na clínica, que ele não está muito certo daquela informação, ele pode questionar o sim. Os sims, eles foram criados no primeiro mundo, né, no mundo desenvolvido, ainda na década de 60. O primeiro é em inglês, mas o que ficou de fato, na década foi em 1960. Mas o que ficou de fato renomado foi o da Universidade de Kentucky. Em 62, ela criou um centro de informação sobre medicamentos, no qual uma equipe de farmacêuticos fornecia informação técnico-científica sobre medicamentos para profissionais da área da saúde. E funcionou muito bem esse centro, porque eles perceberam que havia muito uso irracional, muito uso incorreto, muita dúvida, e o SIM atuou de uma forma significativa naquele ambiente. De lá para cá, os SIM se espalharam mundo afora. No Brasil, a gente chega até em 2013, quando um decreto cria a Rebracim, a Rede Brasileira de Sistemas de Informação sobre Medicamentos. Então, não só nós temos esses centros nos hospitais, não só em hospitais, mas também em conselhos de ordem. Eles estão espalhados por todo o Brasil. É muito comum a gente ver isso em hospitais, mas também ele pode existir em conselhos, como, por exemplo, no Conselho Federal de Farmácia. Tem um centro de informação de medicamentos, ou seja, tem farmacêuticos contratados para trabalharem respondendo a dúvidas sobre medicamentos. Aí essas dúvidas podem vir de qualquer farmacêutico com CRF, né? Mas outros conselhos também podem ter seus centros de informação de medicamentos. O que é um SIM, gente, fisicamente falando, né? A estrutura de um SIM. É basicamente um farmacêutico com acesso à literatura científica. Essa literatura pode estar na forma física, pode ser uma prateleira cheia de livros, você pode estar andando pela farmácia interna, pela farmácia hospitalar, e de repente você passa por uma sala e pensa, isso aqui é uma biblioteca? É uma sala de estudo? Mas não é, é um centro de informação de medicamentos. É cheio de livros mesmo, porque esse pessoal precisa de fontes de consulta atualizadas, né? Literatura científica de alto nível, e acesso às bases de informação, para eles poderem dar essa informação. Pensa, um médico manda, olha, eu estou aqui com Montelukast, que é um anti-inflamatório pulmonar, e também tenho a budesonida, que é um outro anti-inflamatório pulmonar. Eles são a mesma coisa? Tanto faz eu usar um do que usar outro? E aí o sim vai ter que dizer, não, não são a mesma coisa. Budesonida é um anti-inflamatório esteroidal, que faz isso, isso e isso. Tem prós e tem contras. E Montelukast é também um fármaco anti-inflamatório, mas que usa um mecanismo completamente diferente e mais limitado do que o mecanismo dos anti-inflamatórios esteroidais. Então, o sim ele vai dar essa informação. Um é melhor que o outro, tanto faz um ou tanto faz outro, quais as vantagens de um, de outro. Uma informação que é difícil de se obter numa pesquisa pessoal ali. Por que o sim ganhou tanta popularidade, né? Começou lá na Inglaterra, depois veio para o Kentucky, e o Kentucky se espalhou para o mundo todo. Porque o tema medicamento, e farmacologia, e farmacocinética, farmacodinâmica, são temas muito complexos, dominados por muito poucas pessoas. E o que acontece? Todo o esforço da assistência farmacêutica em levar o medicamento até a mão do cidadão para ele usar, todo esse esforço vai por água abaixo quando ele recebe esse medicamento e usa errado. Porque ao fazer o uso irracional, ele não só trata a doença dele, não trata, né, a doença dele, ou seja, ele agrava o problema que ele tem, como ele pode criar outro problema fruto das reações adversas advindas desse medicamento usado irracionalmente. Então, para que todo esse esforço logístico e financeiro gigantesco da assistência farmacêutica de fazer o medicamento chegar na população, eu não posso deixar esse esforço morrer. Para ele não morrer, eu preciso garantir que aqui na ponta haja um cuidado farmacêutico, haja informação precisa, haja informação de qualidade.
palatável para eu passar para esse paciente. E o profissional, né, o farmacêutico, só consegue fazer isso se ele tiver essa informação, né? Ninguém ensina o que não sabe. Então, ele precisa saber para poder ensinar. E o SIM ajuda nisso. Dúvidas que o farmacêutico eventualmente tenha, ele pode tirar questionando a equipe do Centro de Informação de Medicamentos, questionando a equipe do SIM. Então, vamos lá. Aqui, ó, existem algumas funções do SIM. Proporcionar informação independente sobre o medicamento para a instituição, no caso pode ser um hospital, pode ser um conselho de ordem. Garantir atenção às necessidades de informação individuais em tempo mínimo, com ampla cobertura de baixo custo. Obter apoio para tomar decisão terapêutica baseada em evidências. Então, pensa agora, como os SIMs estão trabalhando? Chegam os pacientes no hospital e nós estamos enfrentando uma doença desconhecida, né, nova, já tem um ano, mas para a qual nós ainda não temos um tratamento que tenha demonstrado evidência clínica. Então, é nessas horas que a equipe médica, por exemplo, diz, olha, chegou o paciente, o quadro está piorando, ainda não preciso entubar. Eu faço alguma medicação nele? Existe alguma medicação preventiva na Covid-19 que vai impedir que ele piore o quadro? Ele pode mandar essa solicitação para o SIM, e o SIM vai pesquisar nas bases de dados internacionais e dizer, olha, para um paciente que está com o quadro piorando, você pode usar o medicamento X para evitar que ele acabe entubado. Ou ele pode mandar um questionamento, olha, meus pacientes, estou com vários pacientes aqui entubados, o que eu faço? Não tem medicação? O que eu dou para esses pacientes? O SIM pode ajudar pesquisando informação científica para dizer para esse médico, olha, e para essa equipe de enfermagem, né? Faça uso do medicamento tal e tal e tal. Esses têm comprovação. Não adianta você usar esse, porque não tem evidência científica. Então, esse é o papel do SIM. Ele tentar racionalizar a terapia com informações. Oi? Uma dúvida, por exemplo, a espironolactona é usada como também antiandrogênico, mas a princípio já não. A finalidade dela não seria essa. Aí, por exemplo, uma informação como essa, se eu entro no sistema desse, eu consigo obter? Consegue. Se você tem um SIM no seu hospital, você pode mandar para ele uma pesquisa, uma pergunta, questionando, por exemplo, qual é a evidência científica do uso de espironolactona, que é um antagonista glicocorticoide. Ela impede a ligação de um glicocorticoide, que é a aldosterona, no seu receptor lá no néfron. Será que ela também antagoniza hormônios esteroidais homossexuais? Porque a aldosterona também é um corticoide, né? Ela também tem uma estrutura esteroidal. Então, será que a espirulactona também inibe os efeitos dos hormônios sexuais? Você pode mandar esse questionamento para o SIM. Aí, o que o SIM vai precisar fazer, né? Os farmacêuticos daquela equipe. O trabalho deles é esse. Eles vão entrar em bula, vão entrar em artigo científico, vão olhar em livro, e aí vão te mandar, por meio de um documento formal, né? A farmacêutica Renata questionou isso aqui para o SIM. Renata, a sua resposta é essa. O uso de espirulactona como androgênico, blá, blá, blá. Ele vai te dizer se tem ou não evidência científica, ele vai citar as referências, ele vai te dar embasamento técnico para você executar aquela conduta ou refutá-la como algo não científico. Então, na verdade, é uma equipe Entendi. de dois. Então, a ivermectina, professor, estava sendo usado meio que assim, né? O pessoal, aí, assim, igual agora eu estou pegando estágio em drogaria, aí eu vejo, assim, que não são todas as drogarias, que não são todos os lugares que o pessoal especifica que ela não é um fármaco desenvolvido para tratar a Covid.
né, que a finalidade dela é outra e tal. E então, sendo assim, ela não tendo embasamento no uso para o tratamento, no caso, por exemplo, uma drogaria ou um médico que fizer essa prescrição, ele pode ser penalizado? Normalmente, sim. Um profissional da saúde não pode aplicar a um paciente uma terapia sem evidência clínica. Por quê? Porque se pode evidenciar que você está fazendo com um ser humano um experimento. Não tem evidência clínica de que aquela droga funcione e você está simplesmente prescrevendo uma droga sem indicação terapêutica. Aí você olha a bula dela, não tem indicação para aquela doença, você se questiona, mas por que você está prescrevendo isso? Ah, porque eu acho que vai dar certo. Não pode achar, né? Isso não medicina não é isso. Medicina, tratamento de doenças, tem que estar baseado em evidência científica. No caso da Covid, a gente vive um momento de exceção em que a gente tem uma pandemia, uma doença que provoca um estado de saúde grave, que demanda tratamento emergencial, demanda internação, né, unidades intensivas de tratamento, e para a qual não sabemos se algum medicamento que nós já temos funciona para ela. Medicamento para ela, é claro que nós não temos, é porque ela não existia, nós não sabíamos que ela existia, então não desenvolvemos nada para o SARS-CoV-2, claro que não. Mas é válida a dúvida do seguinte: será que alguma medicação funciona contra o SARS-CoV-2, das que nós já temos? E aí é válido testar. O que não é válido depois que você testa, os estudos são acompanhados pelos pesquisadores, e os pesquisadores concluem, olha, não adianta dar isso aqui, porque não se mostrou efetivo. É o que aconteceu com a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela foi propagandeada de forma muito prematura como uma possível cura para a Covid-19 pelo o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma figura muito influente mundialmente. Tudo que o presidente dos Estados Unidos fala chega em todos os cantos do planeta. E ele demonstrando muita confiança de que isso era um problema menor e de que a pandemia estaria controlada. Mas os europeus, que já enfrentavam a pandemia nessa ocasião, diziam: não funciona, não resolveu aqui. A Itália, né? Nós todos acompanhamos aquela catástrofe na Itália. Aí, os médicos italianos estavam dizendo: olha, nós estamos usando aqui antivirais, usados no HIV, antiviral usado para tratar gripe. Então, eles estavam usando oseltamivir, ritonavir, lopinavir, que são medicamentos antivirais, que estavam sendo completamente inefetivos. A gente viu, né, o caos hospitalar e funerário que aconteceu na Itália. Então, nem os antivirais resolveram. E aí, enfim, Donald Trump inventou essa conversa de hidroxicloroquina e acabou que ela foi usada em diversos países, foi testada, e os estudos concluíram que tomar hidroxicloroquina e não tomar dava na mesma. Ela não dava nenhum ganho em termos de chances de sobrevivência, de melhora do quadro. E o que a Food and Drug Administration fez, que é a Anvisa dos Estados Unidos, a FDA? Ela retirou a licença de indicação de hidroxicloroquina nos Estados Unidos, ou seja, nenhum médico americano pode prescrever hidroxicloroquina para a Covid-19 em nenhum dos seus estágios. No Brasil, essa insistência com a hidroxicloroquina se manteve, né, por mais tempo. Depois surgiu a ivermectina, um outro medicamento também sem comprovação nenhuma para prevenção ou para o tratamento da Covid. Até o momento, o fármaco que se mostrou mais efetivo e reduziu cerca de 1/3 das mortes foi a dexametasona. Nos casos graves, usar dexametasona, um anti-inflamatório esteroidal. Mas como você estava perguntando, né? É errado? É errado. Mas no caso de uma doença nova, estou contando toda essa história para dizer que eu posso testar medicamentos numa doença nova? Posso.
Posso e devo, até porque eu não sei se ela responde a algum medicamento que já exista, talvez ela responda. E nós fizemos isso de forma abundante na Covid-19. Testou-se os antivirais quase todos, testou-se anti-inflamatórios, diversos mecanismos. Só a dexametasona mostrou algum resultado. Testamos antivirais. A azitromicina, que é um antibacteriano, foi bastante usada mundialmente. Tudo sem nenhuma indicação. Ah, professor, mas nenhum funcionou? Nenhum funcionou, gente. Se tivesse funcionado, a pandemia teria sido controlada. Não foi. Então, felizmente, nós conseguimos desenvolver vacinas em tempo recorde, que é agora a nossa esperança. Você Professor, entendeu, Renata, que nesse caso de emergência, uma nova doença, eu posso propor um tratamento, eu posso usar uma droga ainda sem confirmação científica, para ver se funciona, meio que no desespero, até que algum estudo saia dizendo, olha, continua usando, funciona. Ou diga, não, para de usar. Isso aí foi um erro, não funciona. Agora, numa doença já consagrada, por exemplo, na tuberculose, eu não tenho margem para inventar, não. Ah, eu sou o Dr. Bruce, eu sei tudo de farmacologia. Eu não trato tuberculose com esquema HIP, não. Eu não uso rifampicina, nem isoniazida, nem pirazinamida. Meu esquema é diferente. Eu tenho um esquema aqui que eu desenvolvi. Não posso. Isso é passível de ser processado, enfrentar um processo no conselho, até perder diploma. Não posso, da minha cabeça, ir contra a evidência científica. A tuberculose já tem um tratamento estabelecido. Entendi. Alguém mais ia perguntar? te perguntar, agora que eles já conseguiram desenvolver uma vacina e tudo mais, é viável eles tentarem um medicamento? Deve que já estão tentando conseguir um medicamento para tratar a Covid, para curar, digamos assim? Um laboratório norte-americano, o Gilead, desenvolveu o Remdesivir. Mas os estudos até o momento, Remdesivir é um antiviral. Até os momentos, os estudos têm mostrado que ele tem uma ação de evitar que você atinja aquele estado grave, né, de ir para a UTI, precisar entubar, que ninguém quer, mas muito fraca, muito pequena. Tem, mas muito pequena. Esse medicamento também foi utilizado para tratamento do HIV, não foi? Ele foi desenvolvido pensando no HIV, né? E agora que a pandemia surgiu, a empresa quis usá-lo para o Covid também. Mas o fato é que esse vírus não respondeu a nenhum medicamento. Vírus são difíceis de serem controlados com medicamento. É uma sorte quando tem um medicamento antiviral. E no Brasil a gente convive com a dengue, né, há tantos anos, da qual nós nunca conseguimos desenvolver um medicamento capaz de conter o avanço do vírus da dengue. Então, febre amarela, então, muitas vezes para o vírus a solução é mesmo vacina. É você desenvolver anticorpos contra aquele vírus, células de defesa, de memória contra aquele vírus. Os centros de informação de medicamentos, gente, eles têm várias funções, eles podem constituir um instrumento de integração entre os membros da equipe de saúde, claro, porque são farmacêuticos respondendo para toda a equipe de saúde. Eles podem promover a formação de especialistas em informação sobre medicamentos, porque esse centro, né, evidentemente, ele recebe estagiários, ele contrata novos funcionários, e com o tempo ele vai formando novos farmacêuticos especialistas nisso, em fornecer informação técnico-científica baseada em evidência científica. Ampliar o nível de conhecimento sobre medicamentos por pacientes, grupos de alto risco e público em geral, favorecendo a adesão ao tratamento e o autocuidado em saúde. Contribuir para a redução dos custos do serviço de saúde devido ao tratamento terapêutico. Por quê, gente? Porque erro custa caro. Então, se você faz um tratamento baseado em informação científica de qualidade, você não gasta dinheiro à toa. Você não toma ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina sem precisar. Porque ao tomar essas medicações, você está gastando dinheiro, está consumindo um produto que não precisava ter sido consumido, que não te ajuda em nada, ou que até pode te atrapalhar
por conta dos efeitos adversos. Médicos brasileiros têm levantado cada vez mais chamado a atenção para as pessoas com hepatite medicamentosa. O que é isso? Dano hepático, né? Dano hepático significativo, por quê? Porque estão fazendo uso de medicamentos como ivermectina, como hidroxicloroquina, já há bastante tempo, acreditando que se usarem esses medicamentos estariam imunes ou protegidos da Covid-19. E enquanto estão fazendo isso, estão danificando o seu tecido hepático, se expondo a essas drogas que têm a sua toxicidade, como qualquer fármaco, por longos períodos de tempo. As próprias políticas nacionais de medicamentos, gente, elas podem ser influenciadas pelo tipo de informação que os centros de informação de medicamentos geram. Então, o SIM, ao responder essas dúvidas que nascem dentro de um hospital, dentro de um ambulatório, ele, de certa forma, auxilia o Sistema Único de Saúde a se ajustar. Onde estão os erros, quais medicamentos devem ser substituídos, porque já tem coisa melhor, quais combinações devem ser evitadas. A gente precisa entender que a farmacoterapia oferece muito risco. Né? Essa é a grande luta nossa, assim, farmacêuticos, para nós mesmos entendermos que o medicamento não é inofensivo. Ele não deve ser visto como a primeira escolha, como uma escolha fácil. Eu preciso tentar as alternativas não medicamentosas, eu tenho que mudar estilo de vida, e como última opção, ir para o medicamento. E uma vez indo para esse medicamento, usá-lo pelo menor tempo possível, para não me expor a essa droga por um período prolongado. Porque existem riscos à nossa saúde que muitas vezes a gente nem conhece. Só vai perceber depois de anos usando o medicamento. Tem danos ao nosso sistema, ao nosso corpo humano, né, que demoram a apresentar sinais. Essa é a estrutura de um SIM, gente. Nada demais, né? Parece um escritório, ó. Cadeira, computador, livros. Aqui nesse computador, certamente, acesso a vários sites, bases de dados importantes. E aqui você gera relatórios e pode enviar, devolver, né, a resposta para quem te solicitou. O SIM, gente, os SIMs, vocês estão vendo aqui com S, tá? Com S é porque tem lugares que usam o termo serviço. Serviço de informação sobre medicamentos. Tem lugares que usam centro de informação sobre medicamentos. Então é SIM do mesmo jeito, com S ou com C. Não pensem que o SIM, ele é só passivo. Ele fica aqui, esses farmacêuticos aqui parados, esperando vir alguma dúvida. Ah, e se não vier nenhuma dúvida, professor, eles ficam aqui o dia todo olhando para o teto? Não, o SIM ele pode gerar informação sobre medicamento na forma de cartazes, de boletins informativos, de e-mails. Ele pode gerar informação por autoria própria, não necessariamente atendendo a uma determinada demanda. Vou mostrar para vocês aqui agora, para a gente finalizar esse assunto de SIM. Ó, existem vários centros de informação de medicamentos no Brasil. Ó, o próprio Conselho Federal de Farmácia tem o SEBRIM. Consegue acessar por esse endereço. O Conselho Regional de Farmácia do Paraná também tem o seu. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unisantos, Macaé, São Paulo. Nós temos vários centros de informação de medicamentos espalhados pelo Brasil. Eu estagiei, né, durante a farmácia hospitalar, um dos setores que eu passei foi o SIM, no Hospital Universitário de Brasília, que é o hospital vinculado ao UNB. Lá tinha centro de informação de medicamentos. Como eu falei para vocês, esse centro vocês não vão ver em qualquer hospital. Ele é mais comum no hospital escola, no hospital vinculado a uma instituição de ensino, como era o caso do HUB. Aqui em Anápolis nós temos um hospital vinculado, né, que é o Hospital Evangélico, que é vinculado à Universidade Evangélica. Eu não sei se lá ele já tem uma estrutura de centro de informação de medicamentos.
Para fechar, queria mostrar para vocês blog do CEMED. Olha que bacana. O SIM da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, ela criou um blog em que ele posta informações sobre medicamentos. Isso aqui pode ser uma informação que o próprio centro achou interessante publicar, ou pode ser resposta a alguma demanda, alguma pergunta de algum profissional daquele hospital. Então, olha aqui, ó, uso inalatório de anti-inflamatório esteroidal na infância pode retardar o crescimento? Esse foi o tema desse boletim. Então, se alguém tem um filho asmático que usa anti-inflamatório esteroidal inalatório, será que eu posso usar isso tranquilamente em uma criança? Ou pode ter algum impacto no desenvolvimento dela? Então, isso aqui, lógico, eles foram para a literatura, fizeram uma pesquisa, montaram esse boletim e publicaram ele online. Como é uma universidade, né? Ela nem fez isso pensando em atender um público restrito. Ela abriu isso para qualquer cidadão que queira lá entrar e ler sobre essa informação. O centro de um hospital, normalmente ele gera informação para aquele hospital, para aquela equipe. Ele nutre aquela equipe com informações, dependendo da demanda que ele recebe, e ele também pode gerar informação por conta própria, divulgar informações que ele ache relevante. Dúvida, gente, sobre os centros de informação de medicamentos? Não? Então vamos lá. O André e a Paula querem começar? Estão aí? André, Paula, quem vai Estou aqui, professor. Eu vou parar de apresentar minha tela. Qual é o tema de vocês, André? Professor,